E aí galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro encerrou. É certo para o Bahia que joga hoje, para a 16ª rodada. Vamos ver como ficou a tabela de classificação. Qual foi o resultado dos jogos de final de semana? Venha com a gente. Já vou abrindo aqui na tela para vocês. Rodada do final de semana. 17ª rodada, de 38, 17 já foram realizadas. Falta o Bahia jogar hoje e o Bahia tem um jogo a menos, né? O Vitória, que jogou no sábado 2-0 em frente do Internacional. Botafogo empatou de 1-1 com... São Paulo empatou 1-1 com o Botafogo. O Grêmio meteu 3-2 no Santos. O Mirassol meteu 1-0 no Fluminense. Esse no final de semana, né? Flamengo tomou de 3 do Palmeiras. Remo tomou de 2-1 do Atlético Paranaense. Só não perde pro Bahia, né? O Cruzeiro 2-1 na Chapé. Cruzeiro 2-1 na Chapé. Coense. O Corinthians que meteu 1-0 no Atlético Mineiro. Vasco da Gama tomou 3 do Bragantino. E hoje às 20 horas tem Bahia e Coritiba. E falando de Bahia e Coritiba, o que é que a gente espera no dia de hoje? Volto aqui pra gente... Calma aqui pra gente falar pra vocês aqui. Pronto. Calma aqui, Lúcio. Essa é a classificação. Pronto, tá aqui pra gente. Estou aqui na tela. Deixa eu falar um negócio. O Bahia tem os últimos 5 jogos do Bahia, o Bahia empatou 3 e perdeu 2. Eu vou aqui para a classificação porque fica melhor. Tá aqui. O Bahia é o 7º colocado. Não, 7º, tá aqui que é o Coritiba. O Bahia é o 8º colocado. Tem 2 repetindo o 7º aqui, mas é o 7º colocado para ter o Coritiba. O Bahia foi o único time de todos que estão acima dele que nos últimos 5 jogos não conseguiu vencer um. Eu vou até além. Eu vou até além. Eu vou muito mais do que isso. O Bahia é o único time, ele e Chapecoense, dos 20, que não venceu uma partida nos últimos 5 jogos. Voltando a dizer, o Bahia e a Chapecoense foram os últimos, vou voltar direitinho para não perder nada aqui, para a gente não falar bobagem. Pronto, confere. O Bahia e a Chapecoense, que é a última colocada, foi os times que nos 5 últimos jogos não venceu um. Aí eu lhe digo a você, é porque o Bahia não tem plantel? É porque o Bahia não tem time? É porque vive conflito? É porque vive salário atrasado, direito de imagem? Não. Nada disso. O Bahia não vive nada disso. Nem conflito, nem direito de imagem, nem salário. A pressão é natural. Agora, precisamos rever, isso eu falava lá atrás, quando o Cid chegou, a forma de nós jogar. O futebol brasileiro, sul-americano, ele tem uma diferença do europeu. Pelo menos ser diferente em quê? A gente gosta de um jogo bonito? Gosta. A gente gosta que o nosso time está ganhando toca-bola? Que maravilha, isso é ótimo. Mas o Bahia precisa mostrar vontade de vencer. É o que falta. É o time entrar em campo e mostrar para a sua torcida e para a imprensa que ele está com vontade de vencer. Somente isso. Porque a vontade de vencer tem chance mais de sair vencedor do que um time marasmo em campo o tempo todo, excesso de passe de bola para trás. Isso dá a entender para todos que estão assistindo, narrando e jogando, que o time está satisfeito com o apito inicial do árbitro. Se o time está bem na tabela, o árbitro apitou para rolar a bola do jogo do Bahia, ele está satisfeito. Se o time é um time perdedor, como está o Bahia aí, 5 jogos sem perder, e o juiz apita, e o time é o mesmo jeito.
Então não demonstra a vontade de quem quer vencer. Falta essa determinação, essa garra e essa fibra. E às vezes, só a técnica, ela é ótima, porque se ele não fosse técnica, se aquele profissional não fosse técnico, ele não estaria sendo contratado para ser jogador de futebol. A técnica é uma coisa, a tática é aquilo que o técnico monta. É o que ele descobre do time adversário e tenta colocar as peças dele dentro de campo para anular o time adversário. Aí é a tática pelo técnico. Mas os jogadores do Bahia não desaprenderam de jogar futebol. Eles aprenderam? Não. E o que é que tem que ser feito? O Bahia precisa, a cada jogo, mudar o seu comportamento de acordo à necessidade do jogo, de acordo com o histórico anterior, que é não vencer a 5 jogos, e se mostrar capaz, diante disso, de ficar entre os melhores daquela tal competição, como é o caso do brasileiro. E o Bahia não tem demonstrado isso, independentemente com quem ele joga, em que local ele joga, se é dentro de Salvador ou fora de Salvador. É isso que nos irrita. Essa postura do time em não se mostrar voluntário a querer ganhar. E às vezes tem jogador de campo que ele supera os seus limites. Porque no momento de crise, toda a tática que é montada e a técnica do jogador, ele tem que superar tudo isso, até fugir daquilo que o técnico diz, para mostrar a sua voluntariedade de um jogador que quer vencer. E se ele muda aquilo que o técnico programou e naquilo ali deu certo, para a torcida o triunfo foi importante. Tem dos bastidores, o técnico vai chamar ele a atenção. É assim? Mas vai chamar a atenção de quem? De um cara vitorioso, que decidiu o jogo, que resolveu o problema? Aí é onde está o problema. Tá certo? Então o que a gente espera é que o Bahia entre em campo hoje com o Curitiba às 20 horas, mostre-se um time querendo ganhar o jogo, querendo ser competitivo e querendo sair de campo com o triunfo. Que os resultados vão aparecer. E não um time que entra em campo já demonstrando para tudo e para todos que vai utilizar o mesmo padrão e que a gente, às vezes, na maioria das vezes, condena. Por que na maioria das vezes condena? Porque na maioria das vezes, independente do que o Bahia esteja jogando, com quem esteja jogando, ou se é fora ou aqui dentro, o estilo é o mesmo, o padrão é o mesmo, e isso não existe no futebol. Isso não existe no futebol. Um time que começa uma competição, onde vai fazer 38 jogos, não muda o seu padrão de jogo, a depender do jogo em si que vai fazer, e aonde vai jogar, e o clima para aquele jogo, e o interesse do resultado, independente de que o gato esteja na tabela. E o Bahia demonstra um time frio, aquele time lento, aquele time que para ele o resultado, mesmo perdendo e precisando, ele não vai para frente, utiliza o mesmo padrão do jogo. Mesmo ganhando e o time adversário acuado lá dentro não consegue fazer o gol. É isso que a gente não suporta. Vamos esperar no jogo de hoje o que é que o Bahia pode oferecer contra o Curitiba às 20 horas lá no Couto Pereira e sair de lá com os 3 pontos. Ou com a vontade de dizer, joguei para ganhar. É isso que a gente espera. Porque a fase no campeonato vai acontecer para todo mundo. Eu até que digo que aconteceu cedo para a gente e muito bom. Porque tem tempo suficiente para brigar, para virar essa chave. E ainda tem toda a outra fase que vai ocorrer ainda. E nós podemos virar tudo isso. Como muitos viram a chave, que é a primeira fase do campeonato, e quando volta outro time. Um abraço a todos e obrigado, e retornaremos com outro bate-papo.